Lucros e dividendos serão taxados a partir de 2026. Se você tem uma empresa, faz distribuição de lucros, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar em detalhes essa polêmica. E que polêmica, pessoal. O governo agora alcançou lucros e dividendos. Bora lá! Se você não me conhece, eu sou o Romário, contador aqui na Rebook Contabilidade, uma contabilidade digital que ajuda diversos empreendedores de todo o Brasil. Estamos aqui hoje para falar de um assunto polêmico, mas pensa num assunto polêmico. Você tem uma empresa, você tem faturamento, você paga os seus impostos, paga as suas despesas fixas, seja suas despesas variáveis. Chega na hora do lucro, o governo agora quer uma parte desse lucro. É isso mesmo, pessoal. Vamos entender como é que funciona isso aí. Olha, foi aprovada a Lei 15.270 agora em 2025. O que essa lei traz, pessoal? Se você faz retirada de lucro da sua empresa acima de 50 mil mês, vai ter que fazer uma retenção de 10% e repassar aos cofres públicos. Aí a gente para e pensa, mas eu vou pagar 10%, vai ser essa a minha alíquota final? Não, não vai ser essa a alíquota final, isso é uma antecipação. Aí vem uma outra polêmica ainda, bem maior ainda, porque é o seguinte, pessoal, nós temos uma lei complementar, as empresas que estão no Simples Nacional é regida por uma lei complementar. Surgiu agora essa lei ordinária, sobrepõe essa lei complementar, mas a lei complementar tem mais força do que uma lei ordinária. A Receita Federal lançou perguntas e respostas falando que até as empresas do Simples Nacional vai ter que fazer essa retenção e repassar para a Receita Federal. Isso aí já gerou muita polêmica, já gerou até liminar na justiça e o negócio é o seguinte. Mas até hoje, né, até então, como esse negócio está seguindo ainda, vamos embora seguir o que está falando a lei hoje. Essa antecipação. Mas vou explicar para vocês aqui como é que vai proceder isso aí. Então, se você retira da sua empresa acima de 50 mil ao mês de distribuição de lucros, você vai ter que antecipar 10%. Mas a matemática é o seguinte, você tem essa obrigatoriedade de antecipar, mas a alíquota final vai se dar quando for fazer a sua declaração de imposto de renda. Vamos pegar um exemplo aqui. Recebido de distribuição de lucros em 2026, acima de 50 mil ao mês. Vamos colocar aqui no mês de janeiro você pegou 40 mil. Não há o que falar em retenção de imposto de renda para enviar para a Receita. No mês de fevereiro você foi lá e pegou da empresa 60 mil. Ali então nós vamos ter que gerar um DARF de 6 mil reais e mandar para a Receita. Aí vamos supor que no mês de março você não passou de 50 mil e foi seguindo. No decorrer do ano aí, deu menos que 600 mil de distribuição de lucros. Então esses 6 mil que você pagou antecipou, melhor dizendo, em fevereiro, a gente vai pegar ele de volta quando a gente for fazer sua declaração de imposto de renda. Mas vamos supor que ultrapassou os 600 mil. Aí, nesse caso ali, nós vamos chegar na declaração de imposto de renda, olhar o que você teria que pagar com o que você já pagou e a Receita, se der valor restituir, ela te devolve. Então, pessoal, estamos aí com essa polêmica aí. E tem muitas empresas que se enquadram nessa situação. O empresário fatura, paga seus tributos direitinho, paga suas despesas na hora de usufruir do seu lucro, a Receita agora quer um pedaço. Para as empresas que têm lucros acumulados até 31/12/2025, a gente consegue pegar esse lucro acumulado e ele não ser tributado até 2028. A gente tem que fazer uma ata até 31/12, deliberar esses lucros informando dia, valor que você vai pegar de 2026 a 2028 e esse aí tu pode resgatar acima de 50 mil, você não vai ser taxado, mas tem que fazer essa ata agora. Isso é uma outra polêmica também, porque onde já se viu um balanço ser fechado no mês de novembro, pessoal, não existe balanço fechado 31/12 para dar tempo de você registrar a ata. Então o governo parece que ficou maluco. É maluco, porque uma coisa deve ser um absurdo se a gente for olhar. Mas infelizmente eles ditam a regra e a gente tem que ficar seguindo. Mas fazer o quê? Estamos aí, né, eles que estão com o poder da caneta, o que a gente pode estar fazendo? Então, vamos lá. Em resumo, a partir de 2026, tirou acima de 50 mil, que não seja lucro acumulado de 2025, que não tem registro em ata, você vai ter que fazer essa antecipação. Beleza? Então, só para de informação, olha para vocês verem mais ou menos como é que vai funcionar esse aumento aqui de renda. Então, 600 mil no ano, até 600 mil no ano, você não vai pagar como se diz, você não vai ter impacto tributário, porque por mais que você antecipou, você pega de volta. Acima de 600 mil, 750 mil, 2,2%, 2,5%, melhor dizendo, desculpa, 900 mil, 5% e vai subindo. Então, acima de 1.200.000 que você receber no ano, vai ser fixado 10%. Então, pessoal, é isso aí. O governo alcançou agora lucros e dividendos. Tem saídas para a gente não ter que pagar isso aí. Vamos supor que você é o único sócio do negócio. A lei fala que se você receber acima de 50 mil do mesmo CNPJ, não significa que se você tiver uma hold com participação em outra empresa,
a lei não alcança, beleza? Porque empresa para empresa, então tá chovendo de abertura de hold. Então se você está nessa situação, pode ser interessante estruturar uma hold. Outra possibilidade também, você colocar outras pessoas no quadro societário. Por exemplo, você precisa pegar ali 60 mil reais de distribuição de lucros. Se você estiver sozinho no negócio, vai sofrer taxação, antecipação de imposto, beleza? Mas se você tiver um sócio, trazer um sócio do negócio, por exemplo, sua esposa para o negócio, joga essa de 30 mil para cada, não há o que falar em antecipação. Então tem algumas possibilidades de a gente fazer isso aí. A principal e mais adequada seria, se o seu negócio não for tributado institucional, por exemplo, estruturar hold. Está sendo demais esse hold de participação. Então é uma das estratégias. Mas o que fica aqui, a dica também, pessoal, governo cada dia que passa está aumentando tributo, governo cada dia que passa está apertando ali para arrecadar mais. Então você tem que planejar bem o seu negócio. E se você está com o negócio, precisa planejar, vou deixar aqui abaixo nossos dados para contato, chame a nossa equipe, vamos verificar o que a gente consegue fazer, porque o governo não está para brincadeira. Esse foi o assunto de hoje. Se você quer ficar com a sua empresa segura, livre dessas taxações aqui, entre em contato com a nossa equipe que vai ser um prazer atender você. Conte com a gente.